Nunca vi isso antes, diz comandante do BOP sobre a armadilha feita por sequestrador em ônibus. A armadilha usada por William Augusto da Silva, que sequestrou o ônibus da empresa Galo Branco na manhã de terça-feira, causou surpresa até no comandante do Batalhão de Operações Especiais do BOP. Um homem de 20 anos que acabou morto, atingido por 6 tiros disparados por snipers, pendurou 5 frascos de gasolina no teto do veículo e ainda tinha outras 2 garrafas de 2 litros cheias do mesmo combustível altamente inflamável, ou seja, poderia haver ali um incêndio. Pareciam lanternas amarradas com barbante. Eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil, da maneira que ele fez. Se numa emergência ele quisesse machucar todo mundo, bastava ele derrubar 1 ou 2 e atear fogo no ônibus todo, disse indignado o tenente-coronel Maurílio Nunes. No fim da noite dessa terça, o porta-voz da Polícia Militar, Mauro Phileas, corrigiu a informação inicial de que apenas um sniper posicionado acima do caminhão do Corpo de Bombeiros havia feito os 6 disparos contra o sequestrador. No entanto, o comando da corporação disse que, por razões estratégicas, não divulga quantos atiradores estavam empenhados na ação nem quantos fizeram os disparos. O número preliminar de reféns feitos por William Augusto da Silva também foi corrigido pelo governo do Rio. A princípio, eram 37 pessoas que estariam dentro do ônibus sequestrado, mas o número foi corrigido para 39 e uma nova nota do Estado. É interessante comentar sobre esse episódio, porque tem aqueles que defendem a bandiolatria. Aliás, os bandidos são os bandidolatras, né? Adoram os bandidos. E outros que acham que tem que matar, né? Mas, na realidade, a gente tem que ver de um prisma mais equilibrado, tanto do evangelho para quem é cristão, quanto do ponto de vista do direito. Agora, pense só, você está nesse circular aí, nesse coletivo, com mais 38 pessoas, e vem um sequestrador, que pode atear fogo nesse coletivo e matar quase 40 pessoas, e ele ficar vivo. Para analisar, qual é o certo? Os 40 morrer e um ficar vivo, ou morrer e os 40 ficarem vivos? Porque tem gente que fica defendendo esse cara. Fica contra os snipers. Mas os snipers estão lá exatamente para nos garantir a segurança de alguma maneira. É claro que já ocorreu um fato lamentável, até que teve uma música, eu já trouxe aqui no canal, né? Eu já falei nela naquele episódio daqueles policiais, que o sniper errou o tiro e, de vez de matar o bandido, matou a vítima. Mas nesse caso, graças a Deus, não aconteceu isso. Então, Bruno, tu é defensor da morte do bandido? Não. Não sou defensor de pena de morte. Eu sou defensor da vida. E eu não comemoro a morte deste. De maneira alguma. Porque era uma alma que se perdeu. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Talvez se tivesse alguém ali para, vamos dizer assim, mediar aquela ação, falar de Deus, poderia resolver. Poderia se arrepender, entregar a arma, deixar o povo sair, porque ele fez refém todos eles, né? Mas ele não teve essa oportunidade. Mas também assumiu o risco, porque não é, de modo algum, ilegal essa ação por parte dos snipers. É previsto em lei. Para quem não sabe, a palavra legal quer dizer leis, vem de leges, lei. E a própria Bíblia fala, em Romanos 13, Paulo falando aos romanos, se você não quer sofrer algumas consequências da autoridade, respeite-a. Se você não respeitar, não tema que venha por debalde a espada. Ou seja, a espada que virá lhe ferir, não virá debalde. Não virá do nada. Como naquele meu caso, eu não fiz nada, os policiais vieram e fizeram aquela barbárie comigo. Agora, se eu tivesse feito, tinha que vir a sanção. Esse que Paulo estava falando lá. E muitos não falam sobre isso, né? E o que esse rapaz estava para fazer? Para matar 40 pessoas. E se não houvesse aquela ação, 40 pessoas hoje estavam mortas carbonizadas, ora a barbárie. E 40 famílias, podemos dizer assim, chorando hoje, pranteando hoje. E eu ainda vi uma notícia, olha que interessante, a irmã desse rapaz dizendo o seguinte,
que ela tinha até o apreço pelo irmão, mas que não concordou em nada com a ação do irmão, e deu até graças a Deus por ter resultado nisso que resultou. Lembrando que Deus não é favorável a nada disto, mas é a lei, né? Se você não quer que isso ocorra, não faça mal para ninguém. E já até a lei da semeadura, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquele semear, vai colher. Tudo que o homem semear, vai colher. Ele semeou violência, possibilidade de matança, de loucura, colheu. Agora, nós, como cristãos, não podemos defender ele e também jamais comemorar o que ocorreu, mas se lamentar o fato que foi uma alma enganada pelo maligno. Agora, se a gente fala isso para muitos aí, vai dizer, você é esquerdista, ou você é direitista, ou você é isso. Não tem nada disso, sem ideologia. É o evangelho. Moisés matou um egípcio. Mas por que Moisés matou um egípcio? O egípcio não foi lá provocar Moisés? Ou Moisés foi provocar o egípcio? Para analisar. E foi levantado como um líder de Israel. Mas Jesus. Olha lá. Jesus é uma outra configuração. Paulo, sabendo dos direitos dele como romano, quando foi pego injustamente para ser preso e açoitado, ele disse, olha, eu sou um soldado, nem soldado romano, ou alguém ligado ao exército romano. Aí eles ficaram com medo e soltaram ele. O mesmo Paulo vai falar aos romanos que Deus deixou as autoridades, são todas constituídas por Deus, inclusive ele está com arma, inclusive ele está com espada. Agora, o que não pode fazer é injustiça, eu não fiz nada, ser morto. Ou eu ser confundido, como teve o senhor Bolsonaro dizendo aí, à torta e direito, uma fala tão lamentável, que tem que dar liberdade para o policial atirar e se matar inocente, não estão nem aí, ele tem que atirar, não pode ser preso. Como é que não pode? Porque ele tem que ter a habilidade, a capacidade para agir de uma maneira correta. Como teve esses snipers, que não mataram vítimas, mas mataram o autor do crime, que já era um crime ali. Sequestro é crime. Vamos ver os comentários aqui. Bruno, uma deputada em Brasília, chorou e criticou o assassinato desse sequestrador. Somos submissos às leis da terra. Que depoimento forte dessa irmã. Pois é. É claro, porque é uma alma. Quem que não se codói? Quem quer ver alguém morto? Imagina, até eu creio que alguns passageiros que estavam lá, quando escutaram os disparos e viram aquela pessoa abatida, se sensibilizaram, choraram. Outros podem até ter comemorado, mas aquele que é ser humano, né? Mesmo que faça mal para ele tem pena. E principalmente quem é temente a Deus. Eu vi esses dois olhos aqui, um bandido morto. Eu estava aqui na minha cidade, faz algum tempo, fiquei todo traumatizado, né? Já sou meio traumatizado. Eu estava indo para o dentista, isso acho que era uma sexta-feira, acho que foi em 2015, e era por volta das 6 horas. E eles foram para assaltar o banco, não conseguiram, o Banco Central da cidade, foram para uma relojaria, e lá eles não conseguiram entender. Por que eles não conseguiram? Porque o dono da relojaria tinha uma arma legalizada e efetuou os disparos contra eles. Foram pegos desprevenidos. Não foi nem a polícia. Aí eram 4, 3 já saíram imediatamente. O quarto não conseguiu, porque a porta não abriu. Aí, pronto, levou o tiro. Ficou na calçada, né? Só dando aquela respiração já da morte. Isso foi. Mas é a consequência do ato equivocado que ele fez. Quem mandou ele roubar? Por que ele não temeu a Deus?
E muitos vão dizer, mas é um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Claro que o inimigo pode jogar a sua seta, mas a gente tem que ter o autocontrole. Porque eu já tive privações de pães mesmo. Não tem nada para comer. Mas, graças a Deus, não precisei roubar. Deus tocou no coração de alguém para me ajudar. E muitas das vezes, os camaradas que estão no mundo do crime, eles até têm bastante gente para lhes ajudar, mas eles não querem, eles querem estar lá, escravizados lá. Eu sei que tem a questão também espiritual, claro que eu sei que tem. Mas tem outras coisas que é do ser humano, porque aquilo que é para o ser humano fazer, Deus não vai fazer, não. Deus toca, Deus avisa. Por isso que Deus diz para Josué, esforça-te em bom ânimo que eu serei contigo. Quer dizer, faça a sua parte. Se o sujeito tem a vontade de sair daquele mundo, então sai. Mas às vezes já nem pode mais, porque se ele pertence a alguma facção criminosa, a facção criminosa vai dizer, olha, tu sair aqui, tu só sai morto. Vai ter que ficar com nós até o fim. A não ser que eles convertam a Deus de verdade e Deus toca o coração deles para liberar. Porque ainda quando se converte para o evangelho, às vezes, eles liberam. Coisa terrível. Né? E aí esse camarada da relojaria foi processado por homicídio, mas aí em legítima defesa não foi preso. Isso é terrível. E sabe quantos disparos eu ouvi naquele dia? Mais de 50. Porque eles começaram a atirar para tudo quanto é lado. Perigo para vítimas e mais vítimas serem mortas, porque era bem na hora do rush, vamos dizer assim, quase a hora do rush ali, do movimento. E eu ainda fui lá ver o camarada, quase que morto, né? Já fazendo as últimas respirações. Então, todo sanguentado. E começou o tiroteio logo em seguida. Só que eu consegui correr para o lado e eles vem para cá, e vão se esconder. Então. Aquele dia é inesquecível. Isso é interessante a gente meditar sobre isso, né? Porque tem uns extremistas cristãos que dizem assim, não pode matar. Pois é, mas quando é com ele, quer que mata. Se alguém vai lá, mata o filho dele, ou bate no filho dele, ou sequestra a filha, a mulher, ou estupra, aí ele fica doido. Mas quando é com os outros, não. Oi, coitadinho, mataram o bandido e tal. Não, mas é a consequência dele. A gente sente como cristão pela alma, é outra coisa. A gente não pode ser hipócrita. Quem tem Jesus não fica feliz com a morte de ninguém. Isso aí é o equivocado. Ei, matamos mais um, vai para o inferno. Isso assim não. Bom, meus caros, o que eu queria comentar sobre esse episódio era isso. Né? Deu para captar, né? Nem do extremo de dizer que ele não merecia isso. Mas o ato dele tinha essa consequência. E nem do ponto de vista de comemorar isso, porque realmente não dá. Na realidade, a gente vê como anda a humanidade, né? E a psicopatia de muitos, inclusive. Como tivemos aquele outro lá, o caso do Realengo, no Rio, em 2011, se eu não me equivoco, o camarada sofria bullying, e foi lá e fez aquela barbárie com várias crianças, né? Que não tinham culpa. Porque quem fez o bullying nele que veio sofrer as consequências. Mas isso é por conta da ineficiência do próprio Estado, que não garante determinados direitos para as pessoas, ou que mitiga esses direitos, quando tem exatamente a questão socioeconômica que interfere, ou seja, se o sujeito tem um alto padrão de vida, a lei vale. Se o sujeito não tem, porque não tem condições para, vamos dizer assim, bater na porta do judiciário, para fazer com que a máquina estatal venha lhe servir, então ele sofre. Tem várias coisas para a gente meditar sobre esses casos. Né?